No início de agosto de 1915, a família Ferreira embarcou em uma romaria à cidade santa de Juazeiro, deixando o jovem Virgulino, com seus 17 anos de idade, encarregado do sítio, enquanto o pai e os irmãos estavam fora. Virgulino notou algo estranho acontecendo. Alguns animais haviam desaparecido. O cunhado de José Ferreira, Manuel Lopes, atuava como inspetor daquela região e suspeitava que poderia ser um caso de roubo. Então Virgulino e seu tio decidiram explorar os arredores para descobrir o paradeiro dos animais. Durante a busca próximo à propriedade de Saturnino Alves de Barros, a fazenda Pedreira, vizinha do sítio dos Ferreiras, notaram um local onde a terra parecia ter sido mexida. Ao cavar, encontraram várias peles de bodes, com a marca de identificação dos Ferreiras em suas orelhas. Diante dessas evidências, Manuel Lopes prendeu Zé Caboclo e um outro indivíduo que o acompanhava, chamado Tibúrcio. Os dois foram levados para Engazeira, onde foram advertidos de que medidas severas seriam tomadas caso cometesse um crime novamente. Depois disso, o inspetor os mandou embora para suas casas. Zé Caboclo e Tibúrcio, por sua vez, foram se queixar ao patrão, o velho Saturnino. Alegaram que estavam sendo injustamente perseguidos pelos Ferreiras e pediram proteção. No entanto, Saturnino não se manifestou claramente, pois José Ferreira era seu amigo. Saturnino Alves de Barros e Alexandrina Honório Dantas eram pais de 6 filhos: Maria, Mariquinha, Sinhá, Luzia, Juvencio e José, que era o xodó da casa e conhecido por todos como Zé Saturnino, em alusão ao nome do pai. Virgulino e Zé Saturnino foram colegas de infância e as casas de seus pais ficavam a menos de meia légua de distância uma da outra. No entanto, a família de Zé Saturnino possuía mais recursos do que a de Virgulino. Zé Saturnino, por ser o filho caçula do casal, era um jovem mimado, cheio de vontades e muitas vezes agia como bem entendia. Era alto, magro, esperto e trabalhador, mas também prepotente, gostando de provocar e afrontar as pessoas. Nem mesmo sua própria mãe conseguia contê-lo. Diante do sumiço dos animais e da descoberta das peles na casa do empregado de Saturnino, a situação ficou tensa e cheia de conflitos, gerando uma série de desdobramentos naquela região. A fim de evitar problemas entre seus filhos e os filhos de Saturnino, foi ele mesmo, José Ferreira, falar com o vizinho. Enquanto os dois conversavam nessa tarde no alpendre, Zé Saturnino escutava a história balançando-se numa rede. Como seu pai tinha uma saúde precária, o rapaz agia como chefe da família. Ao ouvir o relato de José Ferreira, Zé Saturnino levantou-se e intrometeu-se na conversa, dizendo: "Meu pai, deixa este negócio comigo. Eu já sei dessa história e nenhuma medida será tomada contra Zezé. Acho um desaforo os Ferreira entrar nas nossas terras sem pedir autorização." Saturnino era parente de pessoas de prestígio. Seu pai, o velho Saturnino, tinha conexões importantes na região. Além disso, era filho de José da Baixa do Exu. Por sua vez, Dona Xanda era irmã de Casimiro Honório, famoso fazendeiro e chefe de jagunços da região do navio. O próprio Saturnino mantinha um grupo de homens armados devido à guerra entre os Carvalhos e os Pereira. A mulher de José Saturnino, Maria Nogueira, conhecida como Mariquinha, era filha de João Nogueira, um membro da elite local e um dos pivôs da guerra contra os Pereira. Ele foi o mandante da morte de Padre Pereira,
pai de Luiz e tio do afamado cangaceiro Senhor Pereira. Depois que José Ferreira saiu, Zé Saturnino mandou um recado a Zé Caboclo, assegurando-lhe que nada lhe aconteceria. Em um dia de feira em Vila Bela, Manuel Lopes procurou usar essa oportunidade para tratar do ocorrido. No entanto, Zé Saturnino não quis conversa e avisou a Manuel que iria falar com as autoridades para destituí-lo do cargo de inspetor. Zé Saturnino liderava os cabras, entre eles Zé Guedes e seu irmão Antônio Guedes, também conhecido como Badoque, Tibúrcio, os três Beneditos, Olímpio, Manuel e José, Zé Caboclo e Cipriano, e Vicente Moreira. Cipriano foi cangaceiro do grupo do Senhor Pereira. Naquele tempo não havia um cercado separando as fazendas. A região era marcada por uma convivência tranquila entre os moradores, que mantinham suas criações soltas pelas caatingas. Construíram-se apenas chiqueiros e currais de paus e varas ao lado das casas, permitindo que os animais pastassem livremente e circulassem entre as fazendas vizinhas sem problemas. Tudo mudou com a chegada de José Ferreira, cuja presença gerou hostilidade entre as duas famílias. Quando os rebanhos dos Ferreiras adentraram as terras de Saturnino, eram molestados pelos moradores e os animais frequentemente apareciam machucados. A retaliação não tardava e os Ferreiras também agiam de forma igualmente cruel. A tensão atingiu seu ápice quando Antônio Ferreira insultou e desafiou Saturnino publicamente, ameaçando cobrir a mulher de Saturnino com seu cavalo. Isso gerou um violento confronto entre Antônio e Zé Caboclo, onde ambos empunhavam facas e lutaram, mas nesse dia não houve feridos. A briga terminou com a turma do deixa disso. A situação só piorou com o passar dos anos, mas com a idade avançada do velho Saturnino, ele começou a passar o comando da fazenda para seu filho, o Zé Saturnino. Durante a celebração anual da festa da padroeira de Vila Bela, Nossa Senhora da Penha, em 1915, os Ferreiras planejaram assistir às festividades. Antônio havia mandado confeccionar um terno novo para a ocasião. No entanto, durante sua jornada para buscar a roupa no serrote das Umburanas, ele encontrou Zé Caboclo e o encontro resultou em uma briga violenta, onde ambos chegaram a sacar suas facas e se enfrentaram com violência. Após uma luta intensa, Zé Caboclo acabou fugindo, furioso, após seu facão se quebrar durante a disputa. Esses eventos demonstram o grau de tensão e animosidade que se estabeleceu entre as duas famílias, levando a um ciclo de violência e vingança que parecia nunca ter fim. Após voltar para casa, Antônio jogou o novo terno em cima da mesa e disse à mãe que não iria mais à festa. Em seguida entrou no quarto, limpou o rifle e carregou-o com as balas. Dona Maria Lopes perguntou o que estava acontecendo e ele respondeu despreocupadamente: depois eu te conto, mãe, vice? Livino e Virgulino se juntaram a Antônio e saíram para procurar Zé Caboclo, mas sem sucesso. Quando José Ferreira soube do ocorrido, foi atrás dos filhos e os trouxe de volta para casa, ponderando que aquela briga era uma bobagem e que não valia a pena desrespeitar ninguém. Decidiu que naquele ano ninguém iria às festas. O resto do ano de 1915 foi relativamente calmo, com apenas algumas pequenas provocações de ambas as partes, coisas toleráveis. No entanto, a situação voltou a esquentar em um caso de amor, quando Virgulino se aproximou de um parente e que deixou Zé Saturnino com ciúmes. Os dois acabaram brigando, resultando em uma briga feia, que deixou Zé Saturnino com o olho roxo, com um murro no meio da cara. No início de 1916, Antônio Ferreira
Virgulino e Zé Dantão chegaram de Rio Branco com uma carga de mercadorias destinada a diversos comerciantes de Vila Bela. Enquanto arrumavam os volumes no terreiro da casa de passagem das Pedras, foram surpreendidos por José Saturnino e mais 2 capangas armados. O motivo da visita era a suspeita de Saturnino de que um chocalho presente em um dos burros havia sido roubado de sua fazenda. Virgulino defendeu-se afirmando que o chocalho havia sido comprado em Rio Branco na véspera, e Zé Dantão confirmou a história, afirmando que o chocalho era dele. Saturnino não aceitou a explicação e provocou a situação, mas Virgulino, irritado, acabou amassando o chocalho no chão, dizendo que o chocalho não pertencia a nenhum dos dois. Após o embate verbal, Saturnino foi embora, enquanto os ferreiras gritaram em resposta, dizendo: "Vai dormir, Zé Chocalho!" Desde aquele dia em diante, os ferreiras só se referiram a Saturnino de forma pejorativa, chamando-o de Chocalho. A posição de inspetor de quarteirão foi assumida por Zé Saturnino após a destituição de Manuel Lopes pelos Nogueira. Essa mudança significou que Zé Saturnino agora tinha poder para agir com suposta legalidade. No entanto, ele começou a utilizar esses poderes para perseguir os ferreiras, provocando-os, fazendo inspeção e invadindo suas terras. Em um incidente, Zé Saturnino armou uma emboscada para os ferreiras, colocando um homem chamado Olímpio Benedito perto de 3 grandes pedras na Serra Vermelha para matá-los. Porém, Olímpio, por sua pouca experiência ou medo, acabou errando todos os tiros e os rapazes conseguiram fugir. A partir desse momento, a situação ficou tensa, com emboscadas e confrontos acontecendo frequentemente. Uma hora ia dar merda. Em um desses confrontos, Antônio Ferreira foi baleado na altura da cintura. Quase morre, mas conseguiu escapar com a ajuda de seus irmãos. Ele precisou de 20 dias de tratamento para se recuperar dos ferimentos, graças à ajuda de seu tio Antônio Matilde. José Ferreira prestou queixa em Vila Bela, relatando todos os detalhes do que estava acontecendo na Serra Vermelha. Zé Saturnino chegou a ser indiciado em um inquérito policial e pronunciado para o julgamento por tentativa de homicídio, mas passou apenas cerca de 30 dias preso. Ficou claro para José Ferreira que a polícia e a justiça tinham lado. José Ferreira, um homem de paz, então recorreu às pessoas influentes da cidade, pedindo que intervissem para que um acordo fosse feito com José Saturnino, a fim de evitar mais violência. Contudo, o acordo não foi propriamente negociado. Foi o coronel Cornélio Soares quem decidiu unilateralmente buscar acomodar a situação entre as duas famílias. Isso se deu porque José Saturnino tinha laços familiares com homens importantes da região, como José da Barra do Exu, seu avô, e João Nogueira, seu sogro, enquanto José Ferreira não possuía essas influências. O acordo final foi estabelecido da seguinte forma: Antônio, Livino e Virgulino, filhos de José Ferreira, teriam que se mudar do sítio Passagem das Pedras, enquanto Zé Saturnino, João Nogueira e seus filhos, José Nogueira e Neneco, não poderiam se aproximar do local onde os filhos de José Ferreira iriam se estabelecer. Nenhuma restrição foi imposta aos outros membros das famílias, como argumentou José Ferreira. Ele alegou que possuía outra propriedade herdada no Brejo da Baixa Verde, região de Triunfo, e que para passar lá era necessário passar perto da fazenda da Pedreira dos Saturninos. Conforme foi mencionado pelo coronel Cornélio Soares, afirmou que seus filhos eram tropeiros e eventualmente talvez precisassem passar pela Pedreira, mas Cornélio Soares insistiu que não, que deveriam procurar outros caminhos. Dois fatos contribuíram para desestabilizar ainda mais
a situação na Serra Vermelha. O primeiro foi a morte em 1917 do patriarca Saturnino, o velho Saturnino da Fazenda Pedreira, que até então, de alguma forma, mantinha um pouco de controle sobre o ímpeto de seus filhos. Com o falecimento de Saturnino, pai, Zé Saturnino, filho, assumiu o comando absoluto da família. O segundo fato foi a morte de Ferreira, também em 1917, deixando Manuel Ferreira Lima, genro de Ferreira, como uma figura forte dos Ferreiras. Diante de ameaças de morte, José Ferreira se mudou para Alagoas. Ele era um homem pacífico e não desejava conflitos. Então pediu a seu irmão Venâncio que tomasse conta do sítio do Brejo da Baixa Verde. Enquanto isso, Zé Saturnino não cumpriu sua parte de acordo, sendo visto em Nazaré em agosto de 1918, acompanhado de seu cunhado José Cipriano, ambos armados até os dentes. Embora ele tenha alegado que foi cobrado uma dívida relacionada à venda de um cavalo, sua atitude trouxe sérias consequências, reacendendo o conflito. O clima ficou pesado novamente, com retaliações de ambos os lados, e a guerra parecia interminável. Enquanto isso, Dona Maria Lopes, mãe de Virgulino, estava doente, sentindo dores no coração, e seus filhos só pensavam em vingança. José Ferreira tentava a todo custo conter seus filhos com palavras amorosas e pacíficas, dizendo que o importante era viver e que Deus cuidava do restante. No entanto, o povo de Nazaré não queria mais a presença da família Ferreira na região, o que levou a uma situação irreversível. Assim, a família Ferreira enfrentou muitas dores e mortes pela frente, e a maioria de seus filhos seguiria por um caminho sem volta. A guerra e a violência se tornaram uma triste realidade que mudaria a vida de todo o sertão nordestino para sempre. Então agora sabemos que o Zé Saturnino, por ambição e por pura maldade, usando da influência de sua família com poderosos de Pernambuco, foi o estopim que fez nascer o Lampião, que era um rapaz calmo e trabalhador. Se tornou o mais temido dos cangaceiros. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e um abraço para todos vocês. Sabem por quê? Porque eu fui!